puro e a pressão de vapor do solvente na solução. A expressão matemática da lei de Raoult é bastante simples. ΔP sobre P igual a X. Só precisamos ver o que significam esses símbolos. Vamos lá. ΔP é a variação, evidentemente uma variação para menos da pressão de vapor do solvente. P é a pressão de vapor do solvente puro. E, finalmente, X é a fração molar do soluto. E se o soluto for iônico? Se o soluto for iônico, nós vamos ter que corrigir. Você lembra do comecinho onde eu te expliquei que se for NaCl, de uma certa maneira ele vale por 2, Na+, Cl-, enquanto que se fosse uma glicose, vale por um só, é a molécula de glicose. Então, precisamos de uma correção para solutos que geram íons. A esta correção chamamos de fator de Van Hoff. Van Hoff é outro químico importantíssimo, é um holandês, e é ele que faz todo o estudo da variação para a lei de Raoult, absolutamente válida para solutos moleculares. Ele cria uma correção para solutos iônicos, criando um fator de Van Hoff, que tem uma fórmula simples e que todo mundo vai ter que saber de cor. Observa lá, I igual a 1 mais N menos 1 alfa. E precisamos comentar o que é cada termo destes. Bem, veja, I é o próprio fator de Van Hoff. Continua a ler. 1 mais N. O que é N? O número de íons gerados em cada fórmula. Repare, NaCl, 2 íons, Na+, e Cl-. Se fosse um ácido, HCl, mesma coisa, geraria 2 íons, H+, e Cl-. Se fosse, sei lá, Al2SO4 geraria 5 íons, 2 íons alumínio e 3 íons sulfato. E, finalmente, o alfa. O alfa é o nosso grau de ionização, ou grau de dissociação. E, finalmente, temos o nosso alfa, que é o grau de ionização, ou dissociação, tanto faz, do soluto. Observe, então, o seguinte. 1 mol de soluto gera I mols de partículas. Observe, então, este é o significado do fator de Van Hoff, o I. 1 mol do soluto gerando I mols de partículas. Temos, então, como corrigir. Suponha que antes a fórmula multiplicava por 1 mol, e agora multiplica por I mols de partículas. Essa é a contribuição fundamental de Van Hoff ao estudo das propriedades coligativas. No caso particular de um soluto iônico, nós vamos considerar o valor de alfa como sendo 1. Então, a fórmula I igual a 1 mais N menos 1 alfa, se esse alfa é 1, fica N menos 1 vezes 1. Então, fica 1 mais N menos 1. 1 mais N menos 1, o I é igual a N, ou seja, suponha de novo, NaCl, 2 íons, então o fator I é 2. Al2SO4 3, 2 alumínios, 3 sulfatos, 5 íons. Então, o I é 5. Agora, num ácido, você não pode fazer isso, porque num ácido a ionização não é total, a ionização é parcial. Então, existe um fator alfa, existe um alfa menor do que 1. E aí, então, o cálculo é necessário. Esta simplificação é perfeita para quando o composto em questão for um composto iônico. Bem, vamos ver agora ebulioscopia e crioscopia. Os efeitos são os seguintes. A temperatura de ebulição da solução é mais elevada, é mais alta que a temperatura de ebulição do solvente puro. Já a temperatura de solidificação da solução é mais baixa que a temperatura de solidificação do solvente puro. Como é que nós podemos conjugar isto tudo? Vamos analisar um diagrama de fases. Repare só o diagrama de fases que vamos ver. Eu sempre gosto de pensar no diagrama de fases como tendo um Y, e eu gosto de pensar na parte superior desse Y como sendo a parte de um cálice. Essa parte de um cálice é a parte que pode conter líquido dentro, ou seja, aqui dentro eu tenho líquido.
para cá, eu tenho as temperaturas mais baixas. Se eu tenho temperaturas mais baixas, eu tenho sólido. Enquanto que para cá, eu tenho as temperaturas mais altas, então eu tenho vapor. Considere o Y de dentro, vamos ver assim. Esse Y interno é o da água. Então, repare, na pressão de 760 milímetros de mercúrio, a temperatura de solidificação da água é 0 graus Celsius. Enquanto que na mesma pressão de 760 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição da água é 100. 0 e 100. Ou seja, 0 e 100. Os valores aqui você está super acostumado a ver. Agora repare, o grande Y externo também é um diagrama de fase, mas é um diagrama de fase para uma solução 1 molar de glicose. Você ainda lembra o que é 1 molar? 1 mol de soluto para 1000 gramas, ou seja, 1 quilograma de solvente. No nosso caso, naturalmente, o solvente é a água, ou seja, solução 1 molar de glicose. Eu tenho 1 mol de glicose para 1 quilograma, 1000 gramas de água. Vamos ver como é que fica o diagrama de fases para os respectivos pontos de fusão e ebulição. Concentre então no grande Y externo. Está aqui. Repara aqui. Na temperatura de 760, eu vou procurar pelo meu ponto de ebulição. Encontrei aqui a 100,52. Ou seja, a água fervia a 100. A solução 1 molar de glicose ferve a 100,52. Ou seja, uma solução 1 molar de glicose em água ferve 0,52 graus Celsius acima do ponto de ebulição da água pura. Voltando ao gráfico, na temperatura de 760, a temperatura de congelação da solução será 1,86 abaixo de zero, menos 1,86. Ou seja, não congela a zero, e sim a 1,86 graus abaixo de zero. Ou seja, uma solução 1 molar de glicose em água congela 1,86 graus Celsius abaixo do ponto de solidificação da água pura. E se a solução for 2 molar? Não há problema nenhum, o cálculo é super simples. Nós vamos multiplicar o 0,52 por 2. Ou seja, eu vou ter um delta de TE, muita calma agora. Delta de TE, variação da temperatura de ebulição. Variação esta para mais. Será 2 vezes 0,52, ou seja, 1,04 graus Celsius. E na hora da temperatura de congelação? Mesma coisa, nenhum problema. Repare, delta de TC será 2 vezes 1,86, ou seja, 3,72 graus Celsius. Ou seja, uma solução 2 molar de glicose em água congela 3,72 graus abaixo de zero, que seria o da água pura. Ou seja, o efeito crioscópico é dobrado. Resumindo então, o efeito coligativo é proporcional à molalidade da solução. Então precisamos de uma constante de proporcionalidade entre a variação de temperatura e a molalidade. Esta constante ganha nomes especiais, conforme o caso. Repare, primeiro na ebulição. Na ebulição, esta constante vai se chamar KE, constante ebuliométrica. Essa constante é uma característica de cada solvente. Para a água, ou seja, o KE da água, é 0,52 graus Celsius por molar. No caso da solidificação ou do congelamento, a gente vai chamar a constante de Kc. Então, Kc é a constante criométrica. Novamente, ela é uma característica do solvente. O Kc para a água é 1,86 graus Celsius por molar. Então, agora, podemos juntar tudo em fórmulas. Fórmulas bastante práticas e que são muito parecidas. Repare, delta de TE, variação da temperatura de ebulição. Então, KE, constante ebuliométrica. Delta de TE é igual a KE vezes molalidade. Bem, e se o soluto for iônico? Delta de TE ficará igual a KE vezes a molalidade vezes o I, o nosso fator de Van Hoff, que faz a correção. Bem, e agora, na congelação? Delta de T, C, KC, constante
criométrica, delta de TC igual a KC vezes a molaridade. Novamente, se o soluto for iônico, delta de TC igual a KC vezes a molaridade vezes o I, fator de Van Hoff. Bem, vamos resumir essa história então. Se for delta de TC, eu vou trabalhar com KC. Se for delta de TE, eu vou trabalhar com KE. E fora isso, a única coisa que você vai se preocupar é se o soluto gera íons ou não gera íons. Se não gera íons, tudo bem. E se gerar íons, multiplique por I, multiplique pelo fator de Van Hoff. Nada a se preocupar. Esses cálculos não vão nos atrapalhar em nada. Bem, está na hora de irmos para a última das propriedades coligativas. Vamos estudar agora a osmose. Bem, todo fenômeno osmótico depende da existência de uma membrana semipermeável. E que história é essa de membrana semipermeável? É o seguinte, é muito simples. Uma membrana semipermeável permite a passagem do solvente, sem permitir a passagem do soluto. Ou seja, solvente passa, suponha que é água, água passa. Suponha que o soluto é sal, sal não passa. Ou seja, moléculas de água se chocam contra a membrana semipermeável e podem passar ou não. Passarão ou não, isso é um problema estatístico. Agora, partículas de sal, os íons, Na+, Cl-, não passa nenhum. Suponha, então, uma situação como que mostra o esquema. Temos um frasco separado em duas partes por uma membrana semipermeável. De um lado, apenas o solvente dessa solução deste lado de cá. Então, vê se você entendeu. Aqui é, por exemplo, água com sal. Vamos pensar em água com glicose. E desse lado eu tenho